Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Democracia em Debate com o deputado António Cunha, deputado do PSD na Assembleia da República. Boa noite, Sr. Doutor António Cunha. Hoje vamos dedicar este Democracia em Debate às nomeações em regime de substituição, por se considerar que se tem privilegiado militantes e dirigentes do Partido Socialista. Novamente também a polémica Presidente da República versus Primeiro-Ministro, isto por causa das declarações do Presidente da República que, a propósito desta pandemia, disse andar para trás, comigo não. E vamos ainda fazer também uma pequena abordagem à situação de Gaia, da Câmara Municipal de Gaia e dos candidatos à presidência daquela autarquia. Vamos falar designadamente sobre o candidato António Oliveira. Doutor, começamos pelas nomeações? Senhora, muito boa noite, Guília. Cumprimento também os nossos espectadores. Sim, vamos começar por um tema que foi também abordado a semana passada aqui na Assembleia da República. Foi também capa do Jornal Expresso, a semana passada, que se refere ao recurso abusivo e premeditado de nomeações em regime de substituição, que, do nosso ponto de vista, privilegia de forma escandalosa a condição de militante ou dirigente do Partido Socialista. E tudo isto com a bênção da CRESAP. O que é a CRESAP? A CRESAP é uma comissão de recrutamento e seleção para a administração pública. Daí o nome CRESAP. E se nós olharmos para aquilo que diz no site deste organismo, diz que assegura com transparência, isenção, rigor e independência as funções de recrutamento e seleção de candidatos para cargos de direção superior da administração pública. Mas também a CRESAC, também a CRESAC diz que em 165 concursos públicos, 80% diz respeito a cargos de direção superior que são ocupados por dirigentes nomeados antes em regime de substituição. Exatamente, portanto, 7 em cada 10 dirigentes da administração pública, nomeados pelo governo, após passarem o crivo da CRESAP, já ocupavam o cargo em regime de substituição. Isto quer dizer o quê? Isto vai contra tudo aquilo, vai contra o objetivo principal, que foi a criação da CRESAP em 2011, que era, efetivamente, dar primazia ao mérito e uma tentativa de despolitizar os cargos de topo da administração pública. Mas o que nós temos verificado é que há o recurso abusivo e premeditado, isto é que é grave, e premeditado, das nomeações em regime de substituição. Portanto, isto para nós é escandaloso. Atenção. E repara uma coisa, o que se tem passado é que é assim que o Partido Socialista vai mantendo as suas clientelas e os seus boys na administração pública. Aliás, a Júlia Ladeira, que é a presidente da CRESAP, a semana passada, referiu aqui no Parlamento que há dirigentes que permanecem 2, 3, 4 anos ou mais em regime de substituição e com isso ganham vantagem competitiva face a outros candidatos que também queiram concorrer a determinados cargos. Portanto, doutor, mas acha que, então, há o propósito de retardar, digamos assim, os concursos públicos para que estas pessoas possam entrar mais facilmente? Eu não tenho dúvidas disso. Portanto, as pessoas e já vou dar alguns exemplos, o que é que acontece? Portanto, há um cargo há um concurso que vai abrir, o cargo fica vazio porque é nomeado alguém em regime de substituição. Esse alguém que é nomeado em regime de substituição é normalmente alguém afeto ao Partido Socialista. E fica lá 1, 2 anos, não é? Fica 1, 2, 3, 4 anos ou mais até. Mas isso é ilegal. Mas isso é ilegal, doutor. Não, o problema é que não é ilegal. É imoral, mas não é ilegal. Portanto, tanto que a ministra Leitão, esquece-me agora o nome, o primeiro nome dela, já veio dizer que é preciso alterar aqui a lei
para evitar que haja regimes de substituições muito longos. Aliás, a própria lei diz que quando alguém é nomeado em regime de substituição, nos próximos 90 dias tem que ser aberto o concurso. Mas o que é facto é que Exatamente. o governo não abre o concurso. E, portanto, essas pessoas vão se eternizando no cargo e quando convém que se abra o concurso, porquê? Porque essas pessoas, quem foi nomeado em regime de substituição, já ganhou a tal vantagem competitiva por experiência Por do exercício experiência. do cargo, passa à frente das outras pessoas, como é óbvio. Portanto, há aqui um exemplo. Há vários exemplos. Há casos graves. Um que é a nomeação de Vasco Hilário, que era diretor-geral do Emprego Público. Aliás, na sequência dessa nomeação, o governo até procedeu a uma alteração da lei orgânica para recusar a proposta da CRESAP. E essa atitude do governo mereceu até censura pública. Mas mais grave ainda é que, passados 2 anos, esse dirigente voltou a ser nomeado em iguais circunstâncias para onde? Para mim é incompreensível e até escandaloso, que é o caso da nomeação de Tiago Preguiça, que é militante do PS, tem 33 anos, que depois de ter sido assessor político de António Costa, depois de ter sido assessor de Vieira da Silva, foi nomeado para diretor-geral da Segurança Social em regime de substituição, sem ter sido submetido a concurso, sem formação profissional ou experiência no cargo. Ó, Soutor, mas estas situações não são de agora, não é? Já acontecem há algum tempo. Estas situações vão-se arrastando desde 2011, portanto, há cerca de 10 anos. E o que é facto é que nos últimos 6 anos isto tem sido uma coisa impressionante. Portanto, a conclusão a que eu chego é que o Partido Socialista, com António Costa, não se consegue libertar das amarras, sei lá, ou do tico socrático, de controlar e de capturar a administração pública e as instituições. E também aqui. Não se consegue libertar das amarras dos jobs for the boys, não é? Não, claro que Sempre se não. utilizou esta expressão. E este recurso às nomeações em regime de substituição são uma forma enviesada, como eu já disse há bocadinho, de privilegiar clientelas partidárias e até mesmo o nepotismo. Portanto, porquê? Porque é criada uma vantagem artificial e premeditada, que é Sim, manipulada Soutor, pelo porque poder político. os candidatos em regime de substituição acabam por ter vantagem relativamente aos outros, não é? É evidente, vamos dar aqui um exemplo muito claro. Eu e a Emília queremos concorrer a um determinado cargo de dirigente da administração pública. Portanto, eu sou militante do PS, sou nomeado em regime de substituição durante 1, 2, 3, 4 anos. Nós temos exatamente a mesma experiência, os mesmos cargos. Daqui a 2 anos, quando formos concorrer os dois, eu estou em vantagem porque já estive em regime de substituição. E agora a questão é esta. Mas porquê é que fiquei eu em regime de substituição e porquê é que não ficou a Emília? Olha, porque eu fui nomeado. E no momento em que vai haver o concurso, é evidente que eu tenho mais tempo de exercício no cargo do que a Emília, que não teve nenhum. Portanto, E isso já conta, não é? Como critério para poder ser conta, nomeado. conta e não é pouco. E repara uma coisa, afinal, nós questionamos o que é que a CRESAP está a fazer no meio disto tudo. Ó, Onde é que Soutor, fica aqui a imparcialidade e a independência da mas então, CRESAP? isto para fecharmos aqui este tema, o que é que o Soutor defende? Tem que haver alterações, não é? Passarão Tem que pela haver CRESAP? alterações. Passarão pela Tem, Comissão de Recrutamento? tem que haver alterações. Este tipo de situação não pode continuar a acontecer. Isto, eh, eh, isto deteriora a qualidade dos serviços públicos, degrada a imagem do Estado enquanto empregador, não é? E depois há tem aquele efeito perverso de acentuar a clivagem entre os setores públicos e privados. Portanto, este procedimento é um procedimento impróprio. E então, é por isso que a semana passada a senhora diretora da CRESAP foi cá chamada para responder a questões, porque a Assembleia da República está disposta
alterar este estado de coisas. E muito em breve vamos ter um debate sobre isto em plenário. Eu não tenho Doutor, dúvidas. a Associação Transparência e Integridade também tem aqui um papel relevante. Claro que tem, mas o problema é que este status quo, este modo de fazer as coisas, não é ilegal, percebe? Não é ilegal, porque a lei diz que a lei diz que o responsável do governo, se é ministro ou se é secretário de Estado, não interessa, se achar que o cargo em regime de substituição é em prol da defesa do serviço público, portanto eles eternizam-se ali 2, 3, 4 anos. Eu dou um exemplo, aliás, já confrontei o seu Ministro da Educação, o Ministro da Educação, sobre o porquê que o Diretor-Geral da Inspeção e o Subdiretor-Geral da Inspeção da Educação e Ciências estão em regime de substituição desde janeiro de 2020, não é? Porquê é que ainda estão? Porquê é que ainda não abriram concurso? Portanto, brevemente serão nomeados. Provavelmente, portanto, mas repara, isto é uma coisa que não diz nada bem daquilo que é a administração pública. Não diz nada bem. Porque as pessoas olham para isto e dizem assim, quer dizer, isto é uma bandalheira. Não é? E depois, claro, é por isso que as pessoas se referem aos tachos, que os partidos são todos iguais, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, tem que haver aqui moralidade, não é? Isto tem que haver ética na administração pública. O princípio republicano, da ética republicana, vai contra isto tudo. Não pode ser, não pode acontecer isto. E depois, às vezes, alguns dizem assim, mas o PSD faz o mesmo. E eu pergunto, carambas, o Partido Socialista, nos últimos 25 anos, está a governar há 18. Portanto, quer dizer, as pessoas às vezes têm que pensar, e às vezes nem temos noção disso, mas nós estamos a ser governados nos últimos 25, 18 anos com o Partido Socialista, ponto. Doutor, o que também não pode acontecer é o que está neste momento a gerar alguma polémica em Lisboa, a propósito da pandemia. Mas antes disso, doutor, vamos ainda fazer aqui uma pequena abordagem à polémica que surgiu em torno do Presidente da República e do seu Primeiro-Ministro, isto a propósito das declarações feitas por Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que relativamente à pandemia andar para trás, comigo não. Mas afinal, doutor, parece que a polémica não foi assim tão intensa e houve aqui alguma falta de entendimento sobre o que queriam dizer exatamente estas palavras. Concorda? Sim, se calhar a falta de entendimento foi um bocado forçada e premeditada e conseguida. Mas, de facto, houve uma polémica, houve, digamos, uma troca de galhardetes entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que, do meu ponto de vista, quer dizer, houve aqui, andaram-se a entreter, a divergir em público sobre o recuo ou não recuo no desconfinamento. Mas uma coisa é certa, uma coisa eles conseguiram fazer, conseguiram ainda criar mais dano e mais incerteza aos portugueses do que os arraiais que se fizeram, nomeadamente o da Iniciativa Liberal, ou até a final da Champions, que, como eu já disse aqui neste programa, foi regada a regabofa, que fizeram o que quiseram e foram-se embora e depois fecharam-nos a porta. Mas o que é facto é que, como disse a Miriam muito bem, esta polémica começou quando o Sr. Presidente da República disse que do confinamento não andaríamos para trás. E depois António Costa também veio dizer, isto parecem dois galos no pulo. Nem o Sr. Presidente da República pode garantir que isso não irá acontecer. E do meu ponto de vista, aqui António Costa tem razão. A interpretação, sim, mas a interpretação que se faz relativamente às palavras do Sr. Presidente da República é que ele não queria dizer o confinamento andar para trás comigo não, mas sim estaria a referir-se ao estado de emergência, como quem diz, neste processo, comigo andar para trás, ou seja, voltarmos ao estado de emergência, não. Pois, voltamos ao estado de emergência, não.
Mas ele, antes disso, antes de dar essa explicação, ele disse isto, que do meu ponto de vista é preciso Interpretar, não é? direcionar aqui as nossas antenas. Ele disse que o Presidente da República nunca é desautorizado pelo Primeiro-Ministro. E vai mais longe, disse que quem nomeia o governo é o Presidente da República, não é o Primeiro-Ministro que nomeia o Presidente. Portanto, ele disse isto em Budapeste, a semana passada, na Hungria. E aqui, do meu ponto de vista, o Presidente da República colocou o António Costa no seu lugar, que veio logo dizer que, sim senhor, que tinha razão o Presidente da República, quando veio dizer que, de facto, o Primeiro-Ministro não desautoriza o Presidente da República. Mas portanto, veio dar-lhe razão, mas eu acho que foi a forma pitoresca como esta polémica foi fechada. Como houve esta troca de mensagens, não é? No fundo, uma troca de mensagens. Quando o Presidente da República veio dizer que hoje é dia de futebol, né? Estamos aqui todos reunidos em termos de futebol, portanto, isto é que é importante. Não nos vamos desconcentrar do que é fundamental, que naquela altura era o futebol. E assim se concluiu uma novela de má qualidade com o jogo da nossa seleção. Só que neste momento nós estamos a caminho de uma quarta vaga. E quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República não podem andar a perder tempo com quem desautoriza quem ou com quem é que manda quem. Quer dizer, isto parece que anda tudo em roda livre. Repara uma coisa. Há 3 semanas atrás veio como eu disse há pouco, quando os britânicos nos fecharam a porta e nos retiraram da lista verde de destinos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio reagir de forma violenta a essa decisão. E na semana passada, o Conselho de Ministros reúne e decide que, ora bem, a partir da próxima sexta-feira, das 15 horas até às 6 da manhã de segunda-feira, não entra nem sai ninguém da área metropolitana de Lisboa. Quero para uma coisa, nem sabemos por quanto tempo é que isto se vai manter. Nem sabemos sequer se é legal. Eu aqui ponho as minhas dúvidas relativamente à legalidade. E quanto a isto, e era isso que eu ia agora referir relativamente àquilo que a Emília disse há pouco, quando o Presidente da República estava a referir ao estado de emergência, não é? Mas nós neste momento não estamos em estado de emergência e o Governo fechou uma parte, embora com barreiras temporais, com balizas temporais, aliás, mas fechou uma parte do país. Ou seja, restringiu a liberdade de movimento e de circulação. O doutor não concorda? Eu nem concordo, nem discordo. Se o Governo acha que esta medida é necessária, então tínhamos que primeiro fazer o quê? Ir à Assembleia da República para um novo estado de emergência, acho eu. Repara uma coisa, ninguém deu explicações sobre quais as razões técnicas que fundamentam este cerco e neste horário. Que efeito é que vai ter isto? Nós não sabemos. O que sabemos é que os números estão aqui a disparar. Mas relativamente a isto, Marcelo estava já agora já estava em Nova Iorque, não é? Já não estava com as preocupações da Seleção Nacional de Futebol. E no dia em que isto foi anunciado, não é? Ou seja, no dia em que se restringiram a liberdade de circulação a 3 milhões de pessoas, que são o número de pessoas que moram na área metropolitana de Lisboa, quer dizer, aceitou esta decisão sem qualquer reserva. E eu aqui, para ser mauzinho, vou dizer, quer dizer, comeu, mastigou e engoliu como se nada fosse. Onde é que anda aqui a autoridade do Presidente da República? E a do Governo? Isto é assim? Portanto, o Governo, neste momento, anda em roda, faz o que quer e o que lhe apetece, perdeu a autoridade, porque, repare, depois daquilo que se passou aqui em Lisboa com os festejos do Sporting, depois daquilo que se passou com a final da Champions no Porto, quer dizer, era impossível manter as pessoas em casa. Já sabíamos que ia aumentar a circulação, aumentaram os casos, obviamente. Eu não estou contra o fecho aqui, agora é preciso justificar e é preciso explicar às pessoas o porquê. Este governo não pode ser do quero, posso e mando. Ora bem, vamos fechar e acabou a conversa. Não é assim. Doutor, e agora com as férias à porta, de certeza que vão acontecer outras situações Vai haver mais que esperemos não movimentações. sejam tão graves.
esperemos que não, mas repara uma coisa, os cientistas dizem que estamos aí a caminhar para para uma quarta vaga. Felizmente, ao que parece, não vai ser tão grave como a terceira, como aquela que temos em janeiro e fevereiro, até março. Mas o que nós temos de ter consciência, é isso que se pede às pessoas, é que moderem os seus comportamentos, porque isto ainda não passou, está longe disso. E É preciso, há aqui algum receio também por causa da variante Delta, não é? Que, porque pelos essa aí vistos, tem comportamento é muito mais, diferente da Alfa. exatamente, é mais perigosa. Agora, por isso mesmo é que é preciso testar mais, é preciso rastrear mais e é preciso vacinar mais. Eu acho que a vacinação que está a correr bem, é isso, dou a mão à palmatória, está. Agora, também temos a outra parte, é que o nosso CRT, ou seja, o nosso índice de transmissão, está a ir para números bastante preocupantes, não é? Agora, tudo o resto à volta disto, quem manda em quem ou quem não manda em quem, quer dizer, isso é polémica, para mim é completamente desnecessária e em prejuízo para os portugueses e para o país. Soutor, e por fim, e aqui também terá que dar a mão à palmatória, esta situação de António Oliveira relativamente à sua candidatura à Câmara Municipal de Gaia veio colocar aqui uma manchazinha no PSD. O PSD anda aqui um bocadinho à deriva? Não, o PSD não anda à deriva. Repara uma coisa, aliás, é preciso nós dizermos que isto foi uma aposta pessoal de Rui Rio. Ele achou que Gaia precisava de um candidato que, do ponto de vista dele, era forte, era a convicção dele, mas de facto, António Oliveira tinha sido anunciado há 3 meses, portanto, foi anunciado, se não estou a errar, em março, e até hoje não, até à altura em que falou, e quando falou foi para dizer que desistia, não se ouviu nada dele, uma ideia, um projeto. Aliás, Para... essa é precisamente a acusação da Comissão Política, não é? De dizer que Exatamente, exatamente. E agora aqui, praticamente não o mais apareceu. grave era isto que eu queria frisar. Quer dizer, António Oliveira, quando sai, faz um comunicado que é inqualificável. Portanto, ele, naquele comunicado, insulta os dirigentes do PSD Gaia, os dirigentes do CDS Gaia e os dirigentes do PPM Gaia. Portanto, é preciso nós termos a noção que Vila Nova de Gaia é tão só, depois de Lisboa e Sintra, a terceira maior cidade com número de eleitores. É uma grande cidade. Portanto, e depois há uma outra coisa que eu também queria dizer aqui, porque eu estou mais ou menos por dentro dos bastidores, não é? E António Oliveira sabe que não cumpriu com o prometido a Rui Rio. Ele sabe disso. Portanto, eu não vou revelar aqui sequer, porque não o devo fazer como é óbvio. Ele Eu sabe ia que faltou à perguntar verdade. precisamente. Percebe? Ele sabe que faltou à palavra. Agora, mas eu também tenho que dizer isto. Quando António Oliveira é anunciado, ao que parece, ele reuniu com toda a gente e mais alguma, exceto com as pessoas com quem tinha que reunir, que era com as comissões políticas do PSD, do CDS e do PPM Gaia, como é óbvio. Mas, Deixa no ar, António Oliveira deixa no ar a existência de algum tipo de interesses relativamente à Comissão Política e às pessoas que queriam que entrassem agora também com António Oliveira? aqui a questão é esta. António Oliveira é militante do PSD e vai integrar uma candidatura. Não é o contrário. António Oliveira não é independente. Portanto, António Oliveira, foi isso que foi tudo tratado, e o Dr. Rio sabe disso. António Oliveira integrou um projeto político, autárquico, para Gaia. Não o contrário. E depois António Oliveira tem que ter noção disto. Nos partidos há regras, há estatutos, há gente com valor, com honra, com família, com mérito e profissão. Portanto, aquilo que ele vem dizer do rendimento mínimo da política, ele está completamente enganado. Veja-se quem são as pessoas da Conselhia, por exemplo, do PSD Gaia. É gente com honra, com valores, com profissão e gente de trabalho, que dá de si ao partido, não é ao contrário. Portanto, António Oliveira que fala daquilo que sabe.
E, portanto, António Oliveira, ele tratou... Na sua opinião, António Oliveira quis assumir aqui uma posição muito própria, independentemente própria, era a minha equipa, era a minha equipa, ninguém sabia qual era a equipa dele. Nunca reuniu com os candidatos a presidentes de junta, nunca, e depois fez uma confusão brutal naquilo que era a lista portanto, a lista para a Câmara Municipal, na qual ele assumiu compromissos com o Rui Rio e não os cumpriu. Ponto. Entende? Portanto, é isso que eu estava a dizer. Falou com toda a gente, exceto com as pessoas que estão legitimamente eleitas nos órgãos políticos. E agora? Agora espera, agora é assim. Portanto, ele destrata toda a gente, foi arrogante, foi do quero, posso e mando. Quer dizer, e repara uma coisa, o que é grave, não conheceu, nem quis conhecer as pessoas que estão, as pessoas das várias comissões políticas da Aliança Democrática. Portanto, que é a reunião dos 3 partidos para concorrerem à autarquia de Vila Nova de Gaia. Portanto, agora eu digo com toda a sinceridade, respondendo à sua questão, pelo menos para o PSD, e creio que também para os outros partidos da coligação, isto foi um alívio, porque nós, e quando digo nós, digo a Aliança Democrática queria começar a trabalhar, queria começar a ir para o terreno, não é? Para uma coisa, 3 meses depois, foram 3 meses perdidos. 3 meses perdidos. Por culpa de quem? De António Oliveira. Ele aí tem que assumir a sua responsabilidade. Agora, respondendo à sua questão, é tempo, com calma, de procurar outro candidato que conheça Gaia, que tenha uma ideia para Gaia, que tenha projetos para Vila Nova de Gaia. Nós sabemos que é muito difícil conquistar a autarquia, mas não é impossível. Está mais difícil? Claro que está, porque já houve tempo perdido. Mas agora o que interessa é que, com serenidade e com calma, se procure outro candidato que mereça, efetivamente, ser candidato a esta grande cidade e seguirmos em frente. Mas este foi mais um episódio que fragilizou Rui Rio? Vamos ver o que é que o Rio... situação. É evidente que saímos todos beliscados disto, até o próprio António Oliveira, como é óbvio. Mas aguardemos o que é que Rui Rio tem para dizer acerca disto e depois iremos ver. Agora, uma coisa é certa, os partidos não andam em roda livre. Eu sei que, pelo menos a Conselhia do PSD de Vila Nova de Gaia trabalha e trabalha bem e tem apenas o foco nos gaienses. E, portanto, era isso que nós queríamos apresentar aos gaienses. Era um projeto válido, com ideias, com valores e com sentido de missão e de futuro e com uma liderança forte. E realmente António Oliveira não se quis integrar, e repara uma coisa, aqui integrar no bom sentido. Aliás, eu lembro que, agora vou fazer aqui uma inconfidência, mas assim, António Oliveira teve tudo à disposição, ele é que não quis. Soutor, ficamos com estas palavras. Com certeza que este é um assunto que vai ter mais desenvolvimentos e em relação ao qual nós também faremos aqui as abordagens que forem necessárias. Muito obrigada por ter estado connosco. Este foi mais um Democracia em Debate. Como sempre, a atualidade em cima da mesa. Obrigada por ter acompanhado. Boa noite e até à próxima semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.